tarde. Construir esse talk foi bem interessante para mim. Eu sou professor e geralmente eu tenho 12, 16, 20 horas para expor um conteúdo. E quando me falaram 15 minutos, foi bem desafiador. Isso mostra como é que o mundo está mudando, né? O evento aqui hoje é uma prova disso. É melhor você assistir 50 aulas de 10 minutos do que 10 aulas de 50. A concorrência dentro de sala de aula é muito grande, né? Internet, WhatsApp, Facebook. E o mundo está cada vez mais sintético, né? Tanto que quando você recebe aí uma mensagem com um texto muito grande, você lê, um e-mail com um texto muito grande, você lê, acaba perdendo o valor aquilo ali, né? Hoje, a principal ferramenta de comunicação que a gente tem, o Twitter, ele nos condiciona a escrever uma mensagem em 140 caracteres. Quer dizer, agora expandiu um pouquinho, né? Está 250, 280, não sei. Mas durante muito tempo foi 140 caracteres, né? Os eventos hoje têm mais espaço para coffee break, para network, do que para palestra em si. Então as pessoas hoje estão interagindo muito mais e as palestras estão cada vez com tempos menores. Mas eu estou aqui hoje não para falar disso, eu estou aqui hoje para fazer um convite para a inovação. Já se foi falado aqui, nós tivemos 2 falas antes da minha sobre burocracia. E a pergunta é, será que os nossos clientes, a sociedade, ela está feliz quando ela tem que recorrer e solicitar um serviço público? Será que a experiência desse cara, quando ele precisa de um serviço, ela é boa? Ele está sendo bem atendido? E esse serviço acontece com um bom tempo ou ele demora para acontecer? Hoje a gente vive numa sociedade extremamente conectada, né? Passamos da internet dos serviços, né, das compras, do www, do business to business, passamos pela internet das pessoas, né, das redes sociais, e hoje nós estamos na internet das coisas, né, Internet of Things, onde se conecta máquina com máquina. Isso é muito interessante, porque a gente estava conversando, eu, Pedro e a Nara, ontem, eu não sei se eu vou conseguir aproveitar um pouquinho dessa internet das coisas. Funciona mais ou menos assim. O teu smartphone, ele desperta, quando esse smartphone desperta, ele aciona a sua cafeteira, a cafeteira te entrega o café quentinho, a sua mesa, quando você está terminando de tomar o café, informa o chuveiro, quando você chega lá já está ligado na sua temperatura, e o seu espelho informa o seu carro que você já está saindo de casa e você vai encontrar o carro ligado com ar-condicionado na sua temperatura. Pode ser que a gente nem precise mais dirigir, né? O carro autônomo já é uma realidade. Precisamente hoje nós temos 263 startups no Vale do Silício em busca do carro autônomo. Será que a gente não vai nem precisar dirigir mais? Seria muito bom. O carro autônomo, só para vocês terem uma ideia, ele produz 4 gigas de dados por dia. Esses dados vão todos para uma nuvem. Imagina isso para as oficinas, para as seguradoras, o próprio condutor do carro, que vai ser informado sobre as trocas de óleo, pneu, gasolina, arrefecimento, peças, desgaste de peças. É nesse mundo que a gente está vivendo. Por que a gente acorda no século XXI e vem trabalhar no século XX? Onde a gente chega nas nossas mesas e a gente encontra realidades como essa aqui. Atividades como carimbar folha. Processos aí com 1000 folhas, sei lá, 2000 folhas que você tem que bater o carimbo uma a uma. Por que a gente acorda num século e vai trabalhar no outro? Por que em casa a nossa internet é rápida e o trabalho não é? Por que quando a gente precisa de uma informação, a gente tem que ir lá naquele almoxarifado empoeirado, né, abrir caixa por caixa para localizar a informação que você está precisando? Sendo que na sua casa, você entra no Google e acha qualquer informação a qualquer tempo no mundo inteiro. Por que tem esse gap entre o trabalho e a forma como a gente vive? A gente precisa estreitar isso aí. Bom, em 1907, Taylor escreveu Princípios da Administração Científica. Um livro ótimo para a época, um livro que revolucionou a administração. Foi nesse livro, 1907, tem 110 anos. Foi nesse livro que ele dividiu o trabalho
certo? Dividir o trabalho em gerentes, as pessoas que pensam, literalmente as pessoas que pensam, e os trabalhadores, aqueles que executam, ou seja, aqueles que não pensam. Ele vai mais a fundo no livro, ele coloca o seguinte, que esses trabalhadores que não pensam, eles não têm condições autônomas de fazer o trabalho, eles precisam do auxílio do gerente. Ou seja, em 1907, a gente tinha trabalhadores que pensavam e trabalhadores que não pensavam. Mais um pouquinho para frente, a gente tem Henry Ford, que faz a seguinte pergunta: por que quando eu preciso de um par de mãos, elas vêm sempre com o cérebro junto? Por quê? Tem gestor que ainda pensa assim, tem muito gestor que ainda pensa assim. Tá? Iniciativa pública, iniciativa privada, terceiro setor, qualquer lugar tem gestores que ainda pensam assim. Só que isso mudou. A informação está disponível, as pessoas estão estudando mais. Eu ouso dizer que aqui nessa sala, a gente só tem trabalhadores do conhecimento. Todos aqui trabalham com a mente. Pode ser que um outro, não conheço todos, mas essa é a grande realidade. A informação hoje está aí, está disponível. Só que é muito cômodo pensar dessa forma. É muito cômodo a gente ter uma estrutura de comando e controle. O comando e controle sempre vai existir. Ele pode existir em maior ou menor grau. E para a inovação, essa estrutura de comando e controle, ela acaba inibindo. São muitos degraus que a gente tem que subir. São muitos aceites que a gente tem que conseguir para conseguir fazer uma pequena mudança. Certo? E hoje, a gente vive numa sociedade em rede. E quando chega para trabalhar, a gente encontra uma sociedade dentro do nosso ambiente de trabalho de comando e controle. Os nossos sistemas estão cada vez mais complexos. E aí, pessoas boas sempre vão perder para sistemas ruins. Não adianta você ter as melhores pessoas se o seu sistema de trabalho, se as barreiras funcionais ainda existem dentro da sua organização. Nesse sentido, a SubGES, a Subsecretaria de Inovação na Gestão, ela vem justamente para fazer esse elo, para fazer essa integração que a gente precisa dentro do serviço público. Romper as barreiras funcionais. Hoje, você não consegue fazer mais nada sozinho. Prova disso é o trabalho do PMO. O PMO percebeu, lá atrás, que você não faz projetos de forma isolada. Os projetos, eles precisam da interlocução de várias secretarias. Até mesmo dentro de um órgão, você precisa das gerências integradas. Então, o trabalho da SubGES, isso se materializa através do Laboratório de Inovação, está lá na SEGER, no 5º andar, é justamente trazer as pessoas das secretarias, das autarquias, para dentro do laboratório, para dentro da ESESP, a nossa parceira desde sempre. Depois eu vou contar um pouquinho de como é que foi essa história do laboratório, para justamente enxergar o governo como um todo, como uma organização independente das ilhas. O mais importante no sistema não são as partes, são as interações entre as partes. Isso é o mais importante. E a gente não está interagindo. A gente não tem uma boa comunicação. A inovação que a gente precisa não está acontecendo. Nesse sentido, o Lab ele vem preencher essa lacuna que a gente precisa eliminar. Para isso, nós fomos para dentro do ESESP e reformulamos toda a trilha de inovação. Tá? Nós fizemos uma oficina chamada Diálogos e a gente chamou os principais docentes da área de inovação, pessoas das diversas secretarias. Nós reformulamos essa trilha. Essa trilha, a partir de janeiro de 2018, fevereiro, quando a ESESP começar a ofertar os cursos, ela vai estar disponível para todos os servidores. Todos. Qualquer servidor que queira entrar para o eixo de inovação, pode vir que será muito bem-vindo. Fizemos um primeiro curso de conceitos e reflexões, onde a gente nivela as pessoas, nivela um conceito. Inovação é um processo. Inovação pode ser aprendido. Chega desse mito que inovação é só TI. Inovação não é só TI. Tá? Fizemos um segundo curso de Design Thinking, onde também derrubamos mais um mito. A Design Thinking ele não é para trabalhar questões complexas, muito pelo contrário. Nós, no serviço público, só temos questões complexas para trabalhar.
Então, a gente conseguiu trabalhar pobreza, criminalidade, saúde, educação, tudo numa oficina de Design Thinking. Explicamos o processo de ponta a ponta, desde a definição do problema, e o Design Thinking ele é centrado no cidadão, a gente precisa da empatia e se colocar no lugar do outro para entender o problema, tá? Até a prototipação. Depois fizemos um curso do chá para inovação, os conhecimentos, as habilidades e atitudes dessa pessoa, desse ser inovador dentro do governo. E fizemos ainda um curso de montagem de laboratório, onde nós trouxemos também algumas secretarias para disseminar esse conhecimento. Perfil dos laboratórios, quais são os serviços desses laboratórios. A gente entregou um kit de ferramenta para que a gente possa montar mais laboratórios, não só no serviço público, mas também com a iniciativa privada, junto com a gente. Só que o laboratório, essa primeira turma, esses 4 cursos foram com uma turma piloto, é uma minoria, muito pequena ainda essa amostra. E a gente precisa de mais pessoas aderindo à inovação. A gente está aqui, essa é a curva de Rogers, Difusão da Inovação, que ele fez em 1962, onde ele fala por que algumas pessoas aderem mais rápido a uma inovação e outras menos. Muito do pragmatismo, né? E no serviço público a gente tem, mas eu já vi tanta coisa acontecer, mas essa agora eu não vou aderir. Ou a gente tem aquelas pessoas que só vão aderir quando der certo o negócio. Só que isso vai demorar, tá? E a gente precisa que vocês vão à CGE, conheçam o laboratório, vão para o Exército, passem por essa trilha e contem com a gente, para a gente poder vencer esse abismo entre os primeiros adeptos e essa maioria inicial. Para a gente terminar, eu gosto muito dessa metáfora aqui. A inovação, ela é uma mudança cultural. E mudança cultural dentro de uma organização leva tempo. A gente está falando aqui de médio a longo prazo. A mudança cultural, ela não acontece num botão switch, onde eu ligo o on e off. Né? Hoje eu estou velho, amanhã eu estou novo. Não, infelizmente não acontece assim. Seria muito bom se acontecesse. A inovação ela acontece como um dimmer, onde gradativamente eu vou ajustando a temperatura da luz para chegar aqui no final e ter uma mudança cultural. A mudança cultural ela só vai acontecer com o engajamento dos servidores, com a participação dos servidores. Não adianta a gente ter os melhores treinamentos, as melhores ferramentas de TI, enfim, os melhores programas de inovação se a gente não tiver as pessoas caminhando junto com a gente. Por isso que a gente precisa que vocês entrem nessa com a gente. O lugar da inovação, ele tem um lugar físico. É o 5º andar, está lá na CEGERA, a gente tem um laboratório montado, aberto, livre, disponível para todos vocês. Só que a inovação, o lugar da inovação, ela precisa também estar na nossa mente e nos nossos corações. Obrigado.